se fazer e é um risoto de aspargos com o Ramon Serrano, que é o presunto de Parma, né, gente? É delicioso. Bora lá aprender essa receitinha top? Então nós vamos iniciar o nosso risoto pelo caldo. Aqui eu tenho 100 gramas de talos dos aspargos, que é aquela partezinha mais dura que a gente não come, sabe? Que a gente só tira o pedacinho dela para colocar em caldo, justamente por ser mais dura. Então a gente não desperdiça nada, a gente vai utilizar as 100 gramas de aspargos, mas aqui no caldo somente essa partezinha que é o talo. 2 cenouras picadas grosseiramente. 2 talos de salsão, picados também grosseiramente, assim como a cebola, que é uma cebola média que eu também piquei dessa forma. Cominho a gosto, 2 folhas de louro e pimenta do reino a gosto. 1 litro de água e sal a gosto. Para fazer o nosso caldo não tem erro, eu acrescentei todos os ingredientes aí na panela, estou finalizando com a água e os temperinhos, né? Sal, cominho, pimenta do reino, porque você tem que temperar muito bem para ser a base do seu risoto, porque é isso que vai dar o sabor. Então é muito importante que esse caldo fique bem saboroso. Então acrescentando todos os ingredientes aí, você pode levar ao fogo e deixar ferver. Assim que iniciar a fervura, você deixa por uns 5, 10 minutinhos e já pode desligar o seu fogo para a gente poder utilizar essa misturinha aí no risoto. Então aqui eu já finalizei o meu caldo e agora a gente vai peneirar, porque a gente vai utilizar apenas o caldo para o nosso risoto, né? Mas aí você não joga esses legumes fora, deixa eles separadinho, faz uma sopa com eles ou até mesmo dá uma refogada com outros legumes, fica bem gostoso. Então eu vou voltar esse caldo já peneirado para a panela, porque a gente tem que manter esse caldo bem quentinho para poder ir utilizando no nosso risoto. Então vamos reservar aqui e ir para os ingredientes do nosso risoto. E aí para o nosso risoto eu tenho aqui 100 gramas de queijo parmesão ralado, 100 gramas de aspargos, então é a mesma quantidade dos talinhos que a gente utilizou lá no caldo, porque eu quebrei o talinho, né, que fica aí na parte final dos aspargos, e aí tô utilizando somente essa parte, ó, tá vendo? Salsinha picadinha a gosto e mais ou menos umas 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Enfim, as estrelas principais do nosso risoto, que é 1 xícara de chá de arroz para risotos, eu estou utilizando aí o arroz arbóreo, 2/3 de xícara de chá de vinho branco e 150 gramas de presunto de Parma, que dá mais ou menos aí umas 8 fatias, e eu deixei bem picadinho. Nós vamos iniciar o nosso risoto pelos aspargos. Então aqui na minha panela eu já tenho água quente, né, água fervente, e eu vou acrescentar nessa água sal. E aí nós vamos cozinhar os nossos aspargos nessa água. Muito importante que ele fique apenas 1 minutinho. Então assim que iniciar a fervura, conta 1 minuto no relógio e desliga o seu fogo. E aqui já passou 1 minuto que eu mencionei para vocês, é muito importante que vocês sigam certinho para que seu aspargo ele não fique molengo. E aí eu vou retirar esses aspargos da água fervente e vou colocar direto em uma vasilha com água e gelo. Então a gente vai dar um choque térmico nesses aspargos para que ele pare imediatamente de cozinhar. E aí a gente reserva, pode já deixar esse 1 minutinho na água com gelo e reserva os seus aspargos. Então aqui, numa panela em fogo médio, eu tenho manteiga e azeite suficiente para forrar o fundo da panela e acrescentei cebola e alho picadinhos. Isso é opcional, porque no nosso caldo já tem cebola, mas gente, faz a diferença, dá um gostinho a mais. Eu gosto de um risoto bem temperado, então se você quiser, faça como eu fiz aí. Coloca um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola e refoga até ficar bem douradinho pra gente poder colocar o nosso arroz posteriormente. E aí do lado vocês estão vendo a minha panela com o caldo que eu deixei já em fogo baixo, porque a gente vai utilizar já no nosso risoto, então é importante que se mantenha quente. E aí com o nosso alho e cebola já refogados, eu acrescento o meu arroz e vou mexer muito bem para que ele incorpore
todos esses sabores deliciosos, né? Do alho, da cebola, do azeite, da manteiga. E aí eu vou fritar um pouquinho, né? Deixar ele refogar esse arroz. E assim que ele já estiver bem refogadinho, você já pode acrescentar o seu vinho branco aí no nosso arroz. Então aqui eu tenho a primeira medida de vinho, vou acrescentar, vou mexer para incorporar e vou acrescentar a segunda medida, né? Porque são 2/3 de xícara e vou mexer. Ele fica, gente, mais ou menos cobrindo o arroz, ele não chega a cobrir por completo, mas é mais ou menos essa medida, tá? E aí você mexe muito bem para evaporar esse álcool e aí para absorver todos os sabores no nosso arroz. Quando evaporar, né, esse vinho, aí sim a gente vai começar a colocar conchas do nosso caldo que tá aí do lado. Por isso que eu já deixei uma concha junto, porque a gente vai utilizar a todo instante. E se você estiver curtindo a nossa receitinha, deixe o seu like, assim o YouTube recomenda os nossos vídeos e você obtém mais conteúdos, é muito importante para nós. Aqui o álcool já evaporou, o vinho já reduziu, então eu vou acrescentar a primeira concha do nosso caldo lá no nosso arroz. Então acrescenta apenas uma concha e vai mexendo muito bem para soltar todo o amido desse arroz, que é o que vai deixar o nosso risoto bem cremoso. Então é importante que você faça isso com calma, com paciência, porque o risoto é isso, né? Ele é super fácil, mas é a paciência de você ficar mexendo ali sem parar até que o grão do seu arroz ele fique al dente. Depois de absorver a primeira concha do nosso caldo, eu vou acrescentar aqui o nosso presunto de Parma já picadinho para poder dar gosto pro nosso risoto. Então ele vai soltar os sabores dele aí, por isso que eu já coloco ele já no início. Já acrescento também uma outra concha de caldo para poder mexer muito bem esse nosso risoto. O importante é que você sempre siga esse passo a passo. Você coloca lá a sua concha com o caldo, mexe muito bem. E aí quando você vê que secou já esse caldo que você colocou no arroz, aí você acrescenta uma nova concha de caldo. E assim você vai fazendo até que o seu arroz fique no ponto certo. Qual é o ponto certo do arroz? É aquele que você experimenta e você sente que ele não tá duro, mas que ele tá al dente. Ele não fica mole, sabe? Ele tem que ficar no meio termo, entre o durinho e o arroz mais macio. Mas ele não pode ficar totalmente macio e nem totalmente duro. Então aqui eu já tô quase no final do meu risoto, tá vendo? Já tá até acabando o meu caldo. E ele já está quase no ponto que eu mencionei para vocês anteriormente. Então aqui eu já cheguei no ponto certo do meu risoto. Já experimentei, porque é nesse momento que você verifica se o sal, a pimenta, tá tudo certinho, tá bem gostosão. E se tiver, é hora de finalizar. Então aqui eu tô acrescentando parte dos meus aspargos. O que eu fiz? Eu cortei aqueles aspargos que a gente cozinhou por 1 minutinho. Eu cortei ao meio, né? Deixei só a partezinha de cima, que é pra gente decorar o nosso prato. E aí a parte do meio, picadinho, tô acrescentando aí junto, mexi muito bem. Vou acrescentar também o meu queijo parmesão ralado. E vou finalizar com a nossa manteiga. E aí é importante que a sua manteiga esteja gelada. Você já pode desligar o seu fogo nesse momento, tá? Porque já tá no ponto. E aí, com todos os ingredientes da finalização já aí, é só mexer muito bem para deixar o seu arroz bem cremosão. E aí está o resultado. Já coloquei no prato, decorei ele com uma fatia de presunto de Parma que eu levei ao forno para ficar bem crocante. Coloquei a salsinha picadinha por cima, também as pontinhas dos nossos aspargos que eu tinha separado aí para decoração. E ele tá super cremoso, super temperadinho e delicioso. Façam aí e me contem o que vocês acharam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje.
Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações, que é para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão, tá bom? Um beijão, até a próxima!